Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, professora. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera aqui para ficar no perfil melhor, para não mostrar minha bagunça. Ativar o mudo aqui de todo mundo para a gente iniciar. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar. Primeiramente, eu espero que vocês estejam gostando, né, dos inícios das nossas aulas. Geralmente, eu estou colocando aqui um fundo musical, ou para a gente ter um momento de reflexão, né, que foi o que a gente fez na aula passada, ou então para a gente se animar um pouquinho, né, porque diante de toda a situação que nós estamos vivendo e vivenciando, né, é bom de vez em quando a gente parar para ouvir alguma música animada para tentar sair um pouco de tudo, né, que está acontecendo, de tudo que a gente tem visto e ouvido e lido, né, em relação a toda essa pandemia. Eu vou só ligar a luz aqui para ficar melhor a visualização de vocês. Só um minutinho. Professora. A gente vai falar de giardiase hoje, né, que é uma infecção através de protozoário também, como todos os outros que a gente já viu até agora, tá? E eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Bom, eu espero que vocês tenham lido, né? Pelo menos dado uma passadinha ali nas informações que o livro traz para vocês, para que a gente consiga debater hoje nas aulas, né, na nossa aula de hoje. Né? Se algum colega relatar algum problema para acessar, vocês só me avisem que eu chamo eles aqui no privado para ver, para tentar ajudar para ver o que está acontecendo, né, que não conseguiu acessar. Gostei que hoje tem muita gente na sala de aula, bem mais gente do que na aula passada, isso é ótimo, tá? Mas se alguém relatar problemas no acesso, vocês me comuniquem para a gente ajudar o pessoal a entrar, tá bom? Porque é importante a participação de todo mundo durante as aulas. Bom, vamos lá. Giardiase, deixa eu só afastar esse negocinho para cá para não atrapalhar aqui a gente. Bom, giardiase, como os parasitas que nós temos vistos nessa unidade 3, ele também é um parasita intestinal, né? Ele se aloja no intestino delgado de todos os mamíferos, de aves, répteis e anfíbios. Mas o maior hospedeiro desse parasita é o humano, né? Então, você vai encontrar mais pessoas do que animais sendo infectados por esse tipo de parasita, tá? E as espécies que a gente pode encontrar no ser humano são conhecidas como Giardia intestinalis, Giardia duodenalis ou Giardia lamblia. Todas elas são a mesma giardia, tá? Só muda a mesma nomenclatura. Essa nomenclatura ela se dá devido ao local onde o parasita é alojado dentro do nosso organismo, né? Como ele se aloja dentro do intestino delgado, então a gente, né, algumas pessoas, em algumas literaturas, vocês vão encontrar esse termo de giardias intestinalis ou giardias duodenalis, né, que significa lá no duodeno, que também fica no intestino delgado. Mas o principal, né, a principal nomenclatura e o que vocês vão mais encontrar é a Giardia lamblia, tá? Eu tenho que destacar que tanto uma quanto a outra são as mesmas, tá? Elas não se diferenciam porque têm nome diferentes, mas elas são as mesmas.
Ela atinge, em sua grande maioria, crianças de até 6 anos. Por quê? Porque esse tipo de parasita, como os outros, ele infecta o hospedeiro através de maus hábitos de higiene. Não quer dizer que as crianças têm esses maus hábitos, porém, as crianças, elas têm uma maior probabilidade de se infectar por causa do hábito de tudo que pegar, colocar na boca, né? A criança, ela não tem muito essa mentalidade de que a gente tem que lavar tudo, que tem que higienizar tudo, né? Principalmente nessa fase, antes dos 6 anos, né? A gente tem que estar ensinando direitinho para ela, mas até chegar nessa fase, até depois dessa fase, é difícil dela tentar compreender o que é limpo e o que é sujo, a não ser que ela veja a sujeira, mas quando ela não enxerga a sujeira, para ela aquilo ali tá limpo. Por isso que é mais fácil a criança ser infectada por esse tipo de protozoário. O parasita Giardia lamblia, ele realiza ciclo monoxênico. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que ele só precisa de um único hospedeiro para realizar o seu ciclo, né? Ele não precisa de um vetor. Como, por exemplo, a leishmaniose que a gente viu, que a gente precisa de um vetor, né, para que aconteça a transformação da forma infectante dentro do organismo, dentro do intestino desse vetor, para que vá lá, pique o hospedeiro e passe para a corrente sanguínea. No caso da Giardia lamblia, não. A gente é infectado, né, nós, humanos, nós somos infectados a partir de água e alimentos mal lavados, né, maltratados e mal higienizados. Nós somos infectados pelos ovos, né, professora? Como esses ovos vão parar nesses alimentos e nessa água? A partir de dejetos humanos, tá? Por quê? Porque quando uma pessoa infectada, ela defeca em locais inapropriados, aquelas fezes, ela vem com ovinhos, né, ovos da giardia. Também são encontrados nas fezes alguns trofozoítos da giardia, porém os trofozoítos, eles não sobrevivem ao meio ambiente. Por isso, os ovos, que eles conseguem sobreviver até 15 dias, dependendo do ambiente em que ele está, ele pode sobreviver até cerca de 30 dias a 2 meses, tá? No ambiente. E aí, esses ovos, eles vão contaminar o solo, consequentemente vai contaminar os legumes, as frutas, a água, né? E tudo que a gente possa, e tudo que esteja ali na superfície. A forma comum de infecção dos homens ocorre através de cistos maduros, né? Que foi o que eu acabei de falar. Os humanos, as pessoas, elas são infectadas a partir da ingestão dos cistos ou a partir da ingestão desses ovinhos, tá? Os alimentos podem ser contaminados através de veículos por moscas e baratas, né? Por quê? Porque moscas e baratas, elas carregam essa forma císticas, elas carregam os cistos, né, nas suas patinhas, e aí elas podem levar também esse parasita para os alimentos de vocês. Então, é sempre bom, uma coisa muito importante, é sempre bom, mesmo que você, que chegou do mercado, você fez todo aquele processo de higienização dos alimentos, dos legumes, quando você for utilizar, você refaça todo aquele processo de higienização novamente, para que assim você não corra o risco de ser infectado por esse tipo de parasita. Tá? Essa questão das moscas e das baratas é um alerta, porque a gente também não pode se prender só ao tipo de infecção, aliás, só o tipo de contaminação em que dejetos humanos vão seguir pelo solo e aí vai contaminar o alimento. A gente também tem que ver que alguns veículos, né, são responsáveis por esse tipo de infecção também, que são as moscas e as baratas, né? Só que não há ciclo
do parasita dentro do intestino desses bichinhos, desses insetos, porque eles não ingerem. Essas formas císticas, elas ficam grudadas em suas patas. Por quê? Mosca e barata andam muito por lixo, né? E tudo passa por cima, fica em cima, né? E aí acaba que aqueles cistozinhos, eles ficam impregnados em suas patinhas, e à medida que ela vai tocando ou indo para algum lugar ou pousando em um alimento ou passando por cima de algum alimento, ela vai contaminar esse alimento com a giardia. Ciclo biológico. Deixa eu botar para cá. Como que acontece a infecção? Bem simples. Esse ciclo biológico é um dos ciclos biológicos mais fáceis que vocês vão ver. Na verdade, essa unidade é a unidade dos ciclos biológicos mais fáceis, tá? Vocês vão perceber isso. A gente passou na unidade 2, nós tivemos ciclos biológicos muito mais difíceis, e daqui para frente os ciclos são bem parecidos e mais fáceis. Ó, como que deixa eu só pegar bem que a canetinha. Como que o homem vai se infectar, né? Ele vai ingerir o alimento contaminado, né? Dentro desses alimentos, eu vou ter cistos da giardia, né? Pode ser no alimento, pode ser na água, e aí eu vou consumir. Quando eu consumo esses cistos, eles vão entrar, né, e atravessar meu estômago, tudo direitinho aqui, fazer todo aquele percurso, né, para chegar aqui no intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, o que era cisto vai se transformar em trofozoito. Oi. Tá mostrando imagem, tá? Tá. A senhora tá mostrando imagem? Estou. Tá aparecendo, não. Deixa eu tirar e botar de novo. Apareceu? Não, senhora. Mas alguém não está visualizando? Parecendo, é melhor tu sair e entrar de novo. Não precisa sair em si da aula, sai Aqui só também tá assim, volta. E Só, aí entra Rose, de novo. Tá? Isso, só sair e entra novamente, Rose, para ver uma coisa. Tá. Eu vou ficar te esperando. Bom, aqui. O homem vai ingerir o alimento ou a água contaminada, né? Ao ingerir essa água contaminada, ele vai ingerir os cistos, né? Esses cistos vão atravessar todo esse trajeto até chegar no intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, ele vai se transformar em trofozoito. Esse trofozoito, ele vai fazer divisão binária, ó, como vocês estão vendo aqui na figura. Através da divisão binária, ele vai ter os tracinhos, né? Ó, que são exatamente esses bonequinhos que vocês estão vendo, que parece assim uma pera com um monte de pelinhos, tá? Esses tracinhos, esses trofozoitos, eles vão continuar percorrendo todo o intestino do homem infectado.
Ao percorrer todo esse intestino, quando ele chega no final para ser eliminado, ele é transformado em cisto novamente, né? Alguns continuam como trofozoítos e outros são transformados em cistos. Por isso que em alguns pacientes a gente consegue encontrar amostras de trofozoítos e amostra de cistos, mas principalmente os cistos, porque os trofozoítos eles não conseguem sobreviver ao ambiente. Então, quando o paciente ele faz a eliminação desses dejetos e vem os parasitas nas fezes, né? A gente não consegue, na maioria das vezes, visualizar o trofozoito, tá? É mais o cisto mesmo. Para a gente conseguir visualizar o trofozoito, só pegar aqui a canetinha. Para a gente conseguir visualizar o trofozoito, a gente... Ai, caiu aqui. Professora, ele se desenvolve assim nos primeiros dias de contaminação, depois de ingerir os de trofozoito para cisto. Oi, gente, minha internet caiu. Voltei aqui. Vou replicar aqui novamente o slide. As meninas estão pedindo para a senhora aceitar, professora. Eu aceitei 2 pessoas. Eram 2? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pode fazer pergunta? Pergunte. Pode, com certeza. Quando ele chega, né, depois da contaminação, que ele está em forma de trofozoito, para ele se transformar em cisto no intestino, durante os primeiros sintomas, assim, os dias da doença, assim, que a pessoa começa a sentir os sintomas. Vamos já falar sobre isso. A gente vai já entrar nessa parte, tá bom, Suzana? Tá bom. A gente vai já entrar nessa parte aí. Primeiro eu quero que vocês entendam o ciclo, né? Como que o ciclo acontece. Vou repetir, porque a minha conexão caiu e eu não sei se vocês chegaram a visualizar. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Vou repetir aqui só para a gente recapitular, porque eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir o que eu falei em relação ao ciclo, porque minha conexão acabou caindo. O paciente, ele vai fazer a ingestão do alimento ou da água contaminada através com os cistos. Esse cisto, ele vai atravessar toda a barreira gastrointestinal do paciente até chegar no intestino delgado. Chegando no intestino delgado, esses cistos vão se transformar em trofozoito.
Se transformando em trofozoito, eles vão se multiplicar, eles vão se replicar através da reprodução assexuada por divisão binária, né? Depois de transformados em trofozoítos, eles vão ficar se anexando às paredes do intestino até percorrer todo o intestino do paciente. Quando eles estão prestes a sair do intestino, a serem expulsos pelo intestino, o que vai acontecer? Eles vão se transformar em ovos novamente. Alguns vão continuar na forma de trofozoito e outros vão ficar na forma de ovos, né? Ou cistos. Esses cistos são eliminados pelas fezes e geralmente quando a gente vai fazer o exame desse paciente, a gente consegue visualizar mais cisto do que trofozoito, mas acontece sim da gente visualizar o trofozoito no paciente, tá? Na amostra do paciente. Aqui eu coloquei um vídeo para vocês sobre como acontece o ciclo, tá? Para vocês entenderem melhor, olhando o parasita agir dentro do intestino do paciente. Nesse caso, eu usei o ciclo dentro do intestino de um cãozinho, tá? Que é idêntico ao ciclo dentro do nosso organismo. Se vocês não conseguirem ouvir, porque o áudio é só um fundo musical, o importante é que vocês leiam as instruções, porque na leitura ele está informando qual é a ação de cada etapa do parasita, tá bom? Então, o mais importante aqui são as informações e não o áudio. O áudio é só um fundo musical mesmo. Bom, esse foi o ciclo, é o ciclo biológico da Giardia lamblia, né? E ela acontece exatamente dessa forma, que foi como a gente comentou aqui, como está, né? Nesse ciclo que eu já falei para vocês. Bom,
A forma cística, ela é resistente e pode sobreviver a condições diversas, né, em meio ambiente. Ela pode sobreviver ao aquecimento, à desidratação, por um período de até 2 meses, como eu já havia comentado antes com vocês. As formas dos trofozoítos são encontradas nas fezes apenas quando o trânsito intestinal é intenso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é só quando o paciente está naquela fase diarreica, né? E outra coisa muito importante, esses cistos, eles não são eliminados em todas as fezes do paciente. Como assim, professora? Eles têm um período de expulsão. Essa eliminação de parasita, ela acontece em torno de 7 a 10 dias. Então, não é todos os dias, a cada 7 ou a cada 10 dias, o paciente ele consegue expelir, ele consegue eliminar esses parasitas através das fezes, caso haja sintomas, principalmente, tá? E o paciente que não tem sintomas, digamos que ele vai fazer um exame de rotina e caia exatamente no dia em que ele esteja eliminando esses parasitas, o que vai acontecer? Ele vai... a gente só vai encontrar formas císticas na amostra desse paciente. Mas é um paciente que tem sintoma, professora. E aí, se for um paciente que tem sintomas e o dia da coleta cair exatamente no dia da eliminação do parasita, né, dentro do ciclo parasitológico, se cair no dia da eliminação dele, aí a gente pode encontrar o trofozoito, tá? Junto com os ovos. Professora, tem como a gente saber? Não tem como a gente saber que dia o paciente vai eliminar os parasitas, o que dificulta um pouco a identificação dessa infecção no paciente. Por quê? Porque leva ao farmacêutico, o bioquímico, a identificar um falso negativo. Por isso que, geralmente, quando o paciente dá negativo para esse tipo de exame, a gente sempre pede, né, que ele repita aquele exame no intervalo de 5 dias, intervalo de 6 dias ou até mesmo 7 dias, né? Acredito que bem menos é melhor, porque como a gente não tem certeza de que dia ele está do ciclo, né, biológico do parasita, então a gente pede com menos dias, em até 5 dias, a repetição do exame para que a gente consiga, né, encontrar o dia de eliminação. E os cistos, eles são eliminados através das fezes, em média, de 300 milhões a 400 bilhões, né, e ocorrem com esses períodos de interrupção de eliminação de 7 a 10 dias. Lembrando, a gente só vai encontrar as formas de trofozoítos quando o paciente tiver um trânsito intestinal intenso, quando esse paciente estiver bem diarreico mesmo. Se ele não estiver diarreico, dificilmente nós vamos encontrar trofozoítos, tá? E são eliminados uma quantidade de 300 milhões a 400 bilhões de cistos através desse ciclo de eliminação, em um período de 7 a 10 dias entre uma eliminação e outra. Professora, Oi. quando é identificado que faz o exame, que identifica, precisa tomar algum medicamento para fazer a eliminação? Sim. Para fazer a eliminação, não. Para fazer o tratamento, quando a gente identifica. Eu vou já mostrar quais são as formas de tratamento, tá bom? Ok. Suzana, aqui tá a tua pergunta, né? Respondendo a pergunta da Suzana, que foi muito apressadinha. Alguns pacientes, pessoal, eles são assintomáticos, né? Eles não apresentam sintomas, como qualquer outro problema de saúde, né? Alguns têm sintomas mais elevados e outros não têm sintoma de nada.
como qualquer outra coisa, o que se torna perigoso, porque esse paciente, se ele estiver infectado e não for um paciente que tem hábitos de higiene regular, esse paciente ele pode infectar outras pessoas, né? Seja um paciente que, de uma certa forma, não seja muito higiênico, né? E aí acaba que vai contaminar outras pessoas, com certeza. Pacientes podem sentir síndrome diarreicas, né? Que são diarreias graves, né? Que tem surtos de diarreia, onde esse paciente ele pode ter cólicas intestinais, constipação intestinal, né? E pode ter surtos de dores intensas, né? Em relação a essa síndrome, em relação a esse problema de saúde. As fezes, na grande maioria das vezes, quando o paciente está infectado, ela vai se apresentar de forma pastosa, né? E também tem um odor muito fédido, tem um odor bem característico de infecção por giardiase e tem grande quantidade de muco. Lembrando da aula passada, quando a gente falou de ameba, a gente encontra o quê? Muco e sangue, na maioria das vezes. E quando a gente encontra muito muco, aí pode ter certeza, quase certeza, né, que é um paciente infectado por giardia. Pode ter também síndrome de má absorção intestinal. Deixa eu pegar aqui o apontador. Síndrome de má absorção intestinal, que pode acarretar o emagrecimento desse paciente. Anorexia, distensão abdominal, flatulência, desnutrição, raquitismo, a presença de gordura em excesso nas fezes e, consequentemente, anemia. Por quê? Porque esse paciente, quando ele tem uma má absorção, automaticamente esse paciente ele não vai ter, não vai conseguir absorver os nutrientes necessários para manter uma boa nutrição. E aí, o que vai acontecer? Consequentemente, né, ele vai ter anemia, desnutrição e todos esses outros problemas, né, que vocês estão vendo aí. Além de tudo isso, esse paciente pode apresentar azia, náuseas e vômitos. E alguns casos, principalmente crianças, podem aparecer algumas erupções cutâneas, que são manchinhas na pele, que a gente confunde até com micose, né? Que é aquela micose que o pessoal confunde com, que o pessoal chama de impinja ou pano branco. Pronto. A diferença é que a giardia, ela vai aparecer de uma forma bem arredondada e com muitas bolinhas. E a diferença da micose é que a micose, ela fica avermelhada. A giardia, ela não fica avermelhada. Ela fica o tempo todo branquinha, cheia de bolinha. São bolinhas bem pequenininhas. Mas, geralmente, isso acontece quando é em criança. Tá? Em adulto, ele vai apresentar mais esses surtos, né, de síndromes diarreicas, que é bem mais comum. Essa questão da manchinha, ela não é muito nem encontrada em literatura, não, porque é muito difícil acontecer, né? Só em casos mesmo de algum tipo de infecção diferenciada, enfim. Mas só para título de curiosidade. Falando de diagnóstico, só afastar aqui. Professora, então, as sequelas pode ocasionar, se a pessoa não fizer o tratamento certo, anemia. Isso, anemia, anorexia, desnutrição, muito fraqueza, indisposição. Por quê? Porque é um parasita que ele está alojado dentro do teu intestino. E teu intestino, ele é responsável por transformar o alimento, né? Tudo que tu consome, ele é responsável por transformar aquilo ali em nutrientes e distribuir, né, para os locais e para
para o local desejado no seu organismo, para a corrente sanguínea, fica ali no estômago, entendeu? Então, assim, quando ele entra no teu organismo, ele atrapalha todo esse processo, porque ele ocupa o lugar de um nutriente que deveria estar lá, entendeu? Então, ele acaba fazendo muito mal. Por isso, parasita. É um Aí depois parasitismo. faz o tratamento certinho, né? E fica tudo bem, medicamente. Isso, aí fica tudo bem. Não, o bom das parasitoses é que é que quando o paciente ele adere aos hábitos de higiene e faz o tratamento corretamente, dificilmente, muito raramente, só se for muita falta de sorte mesmo, mas em 99,99999% dos casos, os pacientes ficam curados, né, e não se infectam mais, dependendo dos seus hábitos, né, porque a gente também tem que aderir aos hábitos de higiene, independente do tipo de infecção. É vírus, é parasitas, é bactéria, qualquer tipo de infecção. Hábitos de higiene na nossa vida tem que ser regular o tempo todo, né? Independente do que vai surgir, independente do que surgiu, independente de qualquer coisa, nós temos que ter o hábito de higiene. Lava bem os alimentos, saber de onde a água que nós estamos ingerindo, a carne, qual a procedência da carne que a gente compra, né? Tudo isso a gente tem que manter os hábitos de higiene, que é para a gente não adoecer. Tá bom? Porque na maioria das vezes é causado por isso. Isso. Gente, se vocês pararem para pensar e analisar, a maior causa de todo tipo de infecção hoje é a falta de higiene. É a falta de higiene, entendeu? Então, o hábito regular de uma boa higiene faz com que todos se previnam, né? Faz com que todo mundo não seja contaminado. E qual é a diferença do cisto da entamoeba para o cisto da giardia, quando for identificar? Porque o cisto da giardia, ela sempre vai ter 4 núcleos. Ó, se tu ver aqui, ó. 4 núcleos, e ela tem flagelos também dentro do óvulo. Vai ter flagelos. E na ameba, na amebíase, não tem flagelo. Entendeu? Pseudópode. Ele é um pseudópode, exatamente. Ok. Ele é um pseudópode. Ele vai ter só a bolinha com os 4 núcleozinhos lá. Não é difícil de identificar. A senhora a atividade, falando em pseudópodes. Eu ainda não corrigi, mas eu já estou anotando aqui de quem já mandou. Mas eu vou corrigir. Certo? Obrigada. Ó, vamos lá. Mais alguma pergunta em relação ao que a gente já viu? Tudo tranquilo, né? Vamos lá. Falando de identificação, né, de exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais, a gente pode encontrar as formas trofozoítos ou cistos nas fezes, como eu já falei para vocês. E ainda a gente pode encontrar alguns antígenos do parasita em amostras de fluido, né? Alguns antígenos de outros parasitas. Dificilmente a gente vai encontrar, mas não é impossível. Os cistos são encontrados nas fezes, na maioria dos infectados, porém, se a gente não encontrar nas fezes e tiver a certeza devido aos sintomas, alguns sinais do paciente, o médico, se, por exemplo, o paciente estiver internado, ele pode solicitar até uma biópsia, né, para conseguir identificar esse tipo de parasita. Que às vezes, devido ao ciclo de eliminação, dificulta muito a identificação. E se for um paciente sintomático e que ele esteja já num estágio bem avançado de sintomas, o médico pode solicitar uma biópsia do intestino.
Os métodos Professora, utilizados. mas essas Oi. pessoas que têm mais dificuldade de ver qual tipo de parasita que tem, é por causa que elas têm o sistema mais resistente, é? E Como é, pegou a doença? Suzana? Não entendi a tua Tipo pergunta. assim, eu tenho um sistema imunológico resistente, eu me alimento bem e tal, porque ela dá no intestino. E Isso. aí eu pego esse tipo de parasitose. E aí vai demorar dias para aparecer, para eu saber. E isso é por causa que eu tenho hábitos alimentares corretos. Assim, porque tem pessoas que têm problemas intestinais, né? E isso também já dificulta Sim. mais ainda. Quando a pessoa Sim, pega. isso. Só que é assim, Suzana, em caso de parasitose, independente de você estar com a imunidade alta ou baixa, se você for infectada, você vai ter o parasita lá no seu intestino, né, alojado lá. Só que você pode ser um paciente assintomático, entendeu? Geralmente, o paciente, quando ele é assintomático, é um paciente, sim, que tem um estilo de vida muito melhor que outras pessoas. E que, às vezes, o nível de infecção nesse paciente é bem menor do que no paciente que tem os sintomas, entendeu? Então, tem também essa relação. Mas não impede a infecção, entendeu? Uhum. Independente de qualquer coisa, pronto, Uhum. independente de qualquer coisa, se o paciente não tiver hábitos alimentares, aliás, não tiver hábitos de higiene regular, ele pode sim contaminar. Independente da carga, e dependendo também da carga parasitária, esse paciente ele pode apresentar muitos sintomas, poucos sintomas ou nenhum sintoma. Tá bom? Os métodos que a gente utiliza no laboratório são os métodos de Faust, de Hoffman e de Ponzi-Janner. Esses métodos, eles estão postados no portal de vocês, tá? Lá na unidade 1, na seção 4, se eu não me engano, tá? Tem todos esses métodos para vocês sempre darem uma revisada para saber do que a gente está falando. São métodos que vocês vão trabalhar muito na parasitologia clínica, lá na frente. Os trofozoitos são encontrados em fezes líquidas, que devem ser coletadas no local de análise ou ser adicionada conservante para a posterior análise. Como assim, professora? O paciente vai lá no laboratório e faz, né, a coleta da amostra lá no laboratório. Tá? Eles dão um potinho e o paciente faz o procedimento lá no laboratório mesmo. Por quê? Porque como os trofozoitos, eles não são resistentes ao meio ambiente, eles morrem, né, rapidamente, então provavelmente são mais difíceis de ser encontrados, tá? Mas os cistos, eles conseguem durar por até 2 meses, independente do tipo de clima, tá? Ele consegue se adequar. O tratamento, para quem perguntou, é bem parecido com o da ameba, né? Que a gente usa ameba, o metronidazol e sequinidazol. E aqui a gente só acrescenta mais 2 tipos de antiparasitário, que é a furazolidona e o tinidazol, tá? Então, aqui na Giardia, a gente tem mais 2 tipos, né? Além do metronidazol e sequinidazol, de antiparasitários que vai nos ajudar a combater. Como professora, esse medicamento vai atuar dentro do organismo dos pacientes? Ele vai atuar inibindo ou paralisando o processo de divisão binária, que é o momento em que o cisto está alojado, né, lá no intestino, e aí ele vai começar a divisão binária se multiplicando. Então, o medicamento vai entrar na corrente sanguínea desse paciente. Quando ele chegar no local desejado, vai impedir a multiplicação. Se eu impeço a multiplicação do parasita, consequentemente, eu estou impedindo que esse parasita continue com a sua infecção.
tá? Com a sua, com sua evolução dentro do organismo, fazendo assim com que ele enfraqueça, né, e seja banido do intestino. Paciente tratado e curado, o que faz? Hábitos de higiene, tá? Sempre a gente tem que estar sempre falando de hábitos de higiene, a gente tem que estar sempre educando as pessoas, até a gente mesmo, a gente tem que estar sempre se reeducando, porque vez e outra a gente acaba esquecendo de algum detalhezinho que pensa, isso é besteira, mas acaba não sendo, acaba sendo uma das coisas mais importantes, então a gente tem que se atentar muito, principalmente como profissional da saúde. Sem falar que é uma realidade, né, nossa. Com certeza. Tanto é que a gente está vivendo num mundo em que as maiores prevenções de um vírus que pouco se conhece são hábitos de higiene, né? Como lavar as mãos, uso de álcool em gel, higienizar a superfície, higienizar material que você utiliza diariamente, né? Evitar o contato direto com as pessoas, enfim, hábitos de higiene. Né? E aí, assim, já era para ter sido já era para ser um hábito há muitos anos, né? Muitos anos mesmo. E só agora muita gente se alertou para isso, mas já era para estar acontecendo desde os primórdios, né? Antes de qualquer surto como esse, por exemplo. Profilaxia, né? O que a gente pode fazer para evitar a infecção por esse parasita? Higienizar adequadamente os alimentos, higienizar as mãos antes de se alimentar, sempre lavar as mãos após o uso de banheiro, né? Que são educação sanitária, educação alimentar, higiene pessoal, todo tipo de higiene pessoal, defecar em local apropriado, lavar bem os alimentos e conhecer bem a sua procedência. Isso é muito importante, principalmente para quem gosta muito de comer fora. Eu sei que ultimamente todo mundo está comendo só em casa, né? Mas quem gosta de comida de fora tem que tomar muito cuidado, porque a gente nunca sabe muito bem, né? Não sabe 100% qual a procedência desse alimento. E ingerir água tratada ou fervida. Se você não tem certeza que aquela água está bem tratada, o que é que você pode fazer para ingerir? Você pode ferver essa água, deixar esfriar e colocar para resfriar, tá bom? Que também é um método bem eficaz. Alguma pergunta, pessoal? Não. Turma? Tudo certo? Sim. Tudo. Uma forma também de distinguir as parasitoses são os sintomas, né, professora? Isso, só que a gente não pode muito se prender aos sintomas, porque geralmente as parasitoses, elas se manifestam das mesmas formas, né? São sintomas, assim, extremamente parecidos. Então, é difícil da gente conseguir identificar só com os sintomas por causa disso, entendeu? Mas, por exemplo, o paciente está sintomático, eu faço o exame parasitológico e não encontro nada nesse paciente. É um paciente que está internado, então eu posso todos os dias pegar uma amostra nova desse paciente durante uma semana, por exemplo. E aí até eu conseguir identificar. Se durante uma semana eu não conseguir identificar nada, então eu já vou pesquisar uma outra coisa. Talvez esse paciente esteja infectado por algum outro tipo de coisa, ou uma bactéria, ou um vírus, entendeu? Então, assim, por que uma semana de análise? Porque a giardia, por exemplo, ela tem um ciclo de eliminação, que é de 7 a 10 dias. Então, eu posso em um dia não encontrar nada, mas eu posso no outro dia encontrar muita coisa. Entendeu? Então, a gente também não pode se prender aos sintomas por causa disso. A gente tem sempre que voltar para o diagnóstico laboratorial, que é para ter certeza de que o paciente realmente tem aquele problema de saúde.
tá? Ou tá infectado com aquele tipo de parasita, que é o nosso caso aqui. Mais alguma pergunta? Turma? Então tá, vamos lá. Atividade 1. Agora que todo mundo já sabe como que a giardia é transmitida, vocês vão fazer um esquema de ciclo biológico dessa doença e não pode esquecer do desenho das formas parasitárias, tá? E aqui é um pequeno caso clínico para vocês resolverem também. Não precisa colocar a pergunta no trabalho, só quero as respostas, tá bom? Ó, Júlia é vegetariana e sua alimentação é baseada em verduras, legumes e frutas. Há uma semana vem sentindo dores abdominais, fezes abundantes com odor fédido e predomínio de muco, náuseas e vômitos. Procurou um serviço de saúde, onde foi informada que estava com uma virose. Com base nos seus conhecimentos e no que aprendeu sobre giardiase, esse diagnóstico está correto? Quais os exames são necessários para confirmar o diagnóstico? As diarreias, cuja origem tem outros micro-organismos, são semelhantes às de origem parasitária? Então, são 3 perguntas em uma só, tá? Orientações do trabalho. Professora, deixa ele Oi? fazer uma pergunta aqui rapidinho. A senhora, na última pergunta, a senhora, todo mundo ficou em dúvida na última pergunta, porque a gente ficou assim, mesmo, assim um pouco sem entender. Peraí, eu vou procurar para ler para a senhora. Tá. Aí Peraí. Mas tu tá falando dessa atividade de hoje ou da passada? Da outra. Ah, só para tá. a senhora esclarecer. Tá só bom. para a senhora esclarecer um negócio para mim. Peraí. É tanto arquivo, misericórdia. Aqui a pergunta, ó. A senhora pergunta assim: a amebíase é causada pelo protozoário entamoeba, aí os protozoários são classificados pelo modo como se locomovem. Sendo assim classificado a entamoeba aí histórica, eu não sei falar, em qual classe de protozoário? Aí eu respondi. Aí qual forma infectante? Aí eu respondi também. Aí isso aqui, ó, confere com a classificação deste parasita? Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Eu só estou... A única coisa que eu perguntei, a última pergunta é só para te me confirmar se esse parasita está enquadrado na classe dele, na classe que ele realmente permanece, de acordo com os sintomas, de acordo com os sinais que ele pode apresentar no paciente, entendeu? Ele está alojado em uma classe, que tu disse qual era a classe dele lá no começo da resposta, ok? No final da questão, ele quer saber se tu confirma o que tu disse, só isso. Se tu realmente tem certeza que ele pertence a essa classe, é só isso. Tá bom? Tá só bom. Isso, é só sim ou não. Pois tá. Pois eu acertei. Pois pronto. Pois vamos lá para as orientações. O grupo ele deve conter até 5 pessoas. Por que eu coloquei até? Porque eu tenho percebido que alguns trabalhos, alguns alunos não estão conseguindo fazer em grupo ou em dupla. Estão fazendo sozinhos. Então, eu coloquei até 5 pessoas, porque não pode passar mais do que isso. Eu já encontrei trabalho com 10 pessoas, eu não vou mais aceitar. Porque trabalho com muita gente, com muita aluna, acaba que 1 ou 2 faz alguma coisa e o restante não faz nada. E a pretensão de passar essas pesquisas para vocês é fazer com que todo mundo estude o conteúdo, tá bom? Porque isso é um trabalho de fixação de conteúdo. O trabalho eu não quero digitado, eu quero todo manuscrito, tá bom? Os desenhos, tudo, eu quero
tudo manuscrito, eu não quero nada tirado de figura da internet. Você pode até pegar a figura da internet para desenhar lá os parasitas, as formas parasitárias lá, tudo bonitinho, mas desde que todo mundo desenhe. Professora, O trabalho, ele deve ser enviado para o e-mail que vocês estão enviando, tá bom? Deixa eu voltar aqui que eu não estou mais conseguindo voltar. O trabalho, ele deve ser enviado para o e-mail que vocês já estão com o hábito de enviar, que é o meu e-mail pessoal, tá? Até o dia 9/5. Trabalhos enviados após essa data não será mais aceito, tá bom? Porque eu tenho que fazer uma tabela, uma lista de quem enviou, quem não enviou, e depois fazer as correções e colocar as notas. Muita gente não enviou o primeiro trabalho, tá? Muita gente mesmo não enviou. E hoje eu vou finalizar as correções, vou dar uma olhada mais uma vez no e-mail para realmente confirmar quem não enviou, e quem não enviou vai ficar sem essa pontuação, infelizmente, tá? Cada trabalho que eu passo para vocês por aula, ele vale até 200 pontos. Não significa dizer que o aluno vai ganhar 200 pontos porque fez o trabalho. Como o trabalho é corrigido, se tiver tudo certinho, tudo correto, aí a gente avalia, né, e dá nota máxima pro aluno. Mas se tiver faltando informação, se tiver incorreto, se tiver mal feito também, aí ele não vai ganhar os 200 pontos. e Então, eu quero dedicação. volta aí o slide para me tirar o print. Tá. Primeira pergunta. Manda no grupo, tá? Tá bom. Os prints. Pode passar o outro. Tá, obrigada. Ó, o print das orientações também, que é importante. Aí. Pronto? Sim, obrigada, professora. Nada, meu amor. Bom. Ai, cadê? E a nossa aula de hoje foi essa, tá? Eu espero que tenha ficado bem clara para todo mundo. Quem não conseguiu voltar para a aula, por favor, repassem essas informações. Por isso é importante que todo mundo coloque nos grupos, porque aí todo mundo fica sabendo, todo mundo fica ciente, tá bom? E eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta em relação ao conteúdo para a gente finalizar. Não. Tudo tranquilo? Todo mundo conseguiu entender direitinho todo o processo? Maravilha. Então, meus amores, fiquem com Deus, tá? Se cuidem, que a coisa tá ficando mais séria ainda, tá bom? Tomem muito cuidado, cuide de vocês, cuide de quem vocês amam, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço. Deus abençoe a todos. Professora, Oi, meu amor. infelizmente hoje um primo de uma amiga minha lá, que estuda lá, né? Lá da sala, morreu Ai, pelo Covid? Uhum. Quantos anos ele Ela tinha? nem entrou na aula, ela pediu até para me avisar. Ele Meu tinha Deus. uns 40 e pouco, porque eles têm problema de coração, é hereditário, não tem? É genético. E aí ele ficou mesmo lá na... Como é que fala? Ficou no hospital, aí tudo certinho. Aí ele tava melhor. Só que, ele foi internado, mas ele não resistiu hoje. Oh, mulher, que pena. Manda minhas condolências, tá? Pra ela. Diz pra ela que eu sinto muito, pra ela ficar bem,
tá? E orar muito, muito mesmo, e pedir força para Deus, que é só quem tá conseguindo ser o nosso suporte agora. Não, a gente não tem como se apegar com outras coisas. Só Deus mesmo para fortalecer a gente, fortalecer os nossos corações numa hora dessa, tá bom? E eu muito, muito, muito triste mesmo com isso. Muito triste. Mas vamos continuar orando, né? Nos cuidando e cuidando das pessoas que a gente ama. É a melhor coisa que a gente faz. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus e se cuidem, gente. Se cuidem. Se for preciso brigar com papai e mamãe para eles se cuidarem, porque na maioria das vezes são os mais teimosos, né? A gente briga também. Porque nessa hora a gente tem que cuidar de todo mundo. Um abraço. Verdade. Beijo. Tchau. Tchau.